Fala aí, galera do Rock and Roll Nacional. Bom, meu nome é Bruno Costa, eu sou do Band Nest. Uma das vertentes que o nosso site tem, além de divulgar as bandas, né, do underground, é a gente fazer a divulgação de todos os profissionais que vão ajudar a criar uma nova banda, né, criar novos músicos para o nosso cenário do rock and roll. Né? Então hoje nós estamos aqui com o professor Márcio Marques, né, que é o professor do método Pilares do Canto, para explicar um pouquinho desse trabalho que ele tem feito com esse curso online, esse treinamento online, que é um treinamento bastante completo. Professor, me explica um pouquinho sobre como nasceu o método Pilares do Canto, por favor. Beleza. Bom, antes de mais nada, Bruno, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando para a galera. Bom, eu sou professor de canto há 20 anos, canto popular especificamente, não trabalho com canto lírico, apesar de lá no começo da minha história como cantor ter estudado canto lírico também. Mas sou professor de canto popular há 20 anos, trabalhei com banda de baile, trabalhei como dublador em estúdio, como cantor de background e de backing vocal em estúdio também. Mas chegou um momento que eu falei, eu acho que é mais vantajoso eu trabalhar como professor, ensinando outros cantores, do que seguir na minha carreira, porque eu entendi que em um dado momento, eu conseguia resolver problemas dos outros com mais facilidade. Eu sou de uma época que a internet ainda estava começando a pipocar, estava começando a brotar, procurar tutorial de vídeo na internet era uma coisa que não existia. Mas eu consegui entender que a maneira como eu explicava e como eu dava aula facilitava muito para a galera. A gente tem uma dificuldade até hoje que é a linguagem muito peculiar de alguns professores, às vezes até muito rebuscada na maneira como se fala de técnica vocal, que é uma grande dificuldade. Usando muitos conceitos técnicos, né? Muito conceito leigo, técnico, né? Exatamente, uma dificuldade muito grande. Isso existe até hoje, porque existe ainda aquela história, tá, mas se eu vou cantar eu preciso conhecer teoria musical, né? Sim, como é sim. que é preciso? Quais são os pontos iniciais? Os pré-requisitos. Exatamente. Né? Sim. E canto, voz, não tem um pré-requisito. Você ouve, então a sua audição precisa ser trabalhada, sua percepção precisa ser trabalhada. Então é muito mais pessoal, é o que a gente chama de propriocepção. Essa é a coisa mais importante no canto. É entender como é que você sente, como é que você escuta, como é que você analisa, ouve aquilo que está acontecendo, para depois colocar em prática. Por isso que eu costumo dizer sempre para os alunos, não é a técnica do Márcio, é a sua técnica. Os cursos online, eles têm se divulgado bastante, sim, né? Sim. Mas ainda tem muita gente que tem o pé atrás, pô, mas curso online, ensino à distância, como é que eu vou fazer para tirar dúvida? Como é que você faz para transformar o método online num método tão eficaz quanto o método presencial? É engraçado isso, Bruno, porque é isso que você disse. A galera tem muita dúvida com relação a esse feedback, porque já ter uma aula presencial, às vezes é difícil isso. Justamente por essa questão de o professor, às vezes, de canto tem uma tendência a ter alguns padrões vocais que eles querem desenvolver no aluno. Então ele já tem alguns timbres específicos que ele gosta e que ele acha que aquilo é o correto. Mas muitas vezes isso não, esse jogo entre o professor e o aluno acaba não dando certo. Sim. Como é que num curso online isso vai funcionar? Exato. Essa foi uma das grandes dúvidas que eu mesmo tive quando eu comecei a criar o curso. Como é que eu posso dar esse feedback para o aluno? Então no começo tinha contato pelo WhatsApp, eu oferecia o contato pelo WhatsApp para os alunos, mas eu percebi que os alunos não entravam em contato. Vamos então manter a comunidade do curso, que é uma comunidade exclusiva, não corre o risco da internet inteira ficar assistindo o cara, sim. porque tem esse problema da exposição, timidez, né? Timidez, vergonha. Putz, vou colocar um vídeo na comunidade, vai todo mundo desafinando, vai todo mundo saber. Não, a comunidade é exclusiva e a coisa que mais funciona hoje é o e-mail. Então a galera manda um e-mail, às vezes com um link privado de algum vídeo que ela já postou no YouTube, manda o link privado para mim, pelo e-mail, eu vou lá, assisto, dou feedback, dou retorno. A comunidade funciona muito porque não é só o meu feedback, é o feedback de todos os alunos. O curso hoje tem mais de 1.500 alunos. Então quando alguém posta alguma coisa lá, alguma dúvida, algum vídeo,
Não sou só eu dando feedback, a galera toda interage. Um fala, ó, assiste tal aula, executa tal exercício, muda isso, troca isso, altera, e eu tô só ali acertando os comentários. Uma frase que é sua é que com método, né, qualquer pessoa é capaz de cantar, né? Isso é uma coisa que eu mesmo tinha curiosidade, porque eu sempre pensei, pô, eu acho que, lógico que existe o talento é muito importante e tudo mais, mas que com muito treino, muita dedicação, uma pessoa que quer tocar guitarra, ela toca guitarra. Uma pessoa que quer tocar bateria, com anos de treino, muita dedicação, ela toca bateria. Mas a pessoa que quer cantar, ela nasce com instrumento, né? Então uma coisa é você falar assim, pô, minha guitarra de R$500 agora não tá dando mais conta, eu preciso comprar uma guitarra de 5.000 que vai melhorar o meu som, vai melhorar a minha acústica e tudo mais. Mas quando você nasce com o instrumento, como é que você vai fazer para melhorar e transformar esse instrumento? Então, veja bem, você tem alguma referência vocal, algum cantor que é a sua inspiração vocal? Quem Fala, Bruce Dickinson, por exemplo. Bruce Dickinson, beleza. Quando eu digo que qualquer cantor pode cantar com excelência, eu não estou querendo dizer que ele vai se tornar o próximo Bruce Dickinson. Qualquer pessoa pode cantar. Se você tem voz, se você fala, você canta. A diferença é que algumas pessoas já têm um background pessoal de música desde a infância. A partir do momento que você coloca em xeque o treinamento da voz cantada, você começa a desenvolver uma série de propriocepções, como eu disse, e a partir disso você vai desenvolver o seu aparelho. O que não quer dizer que você vai se tornar um sucesso, vai se tornar o Bruce Dickinson, mas você vai cantar, e vai cantar bem, com qualidade vocal, com saúde vocal, com boa percepção, entendendo o que você está fazendo. Criar o seu próprio estilo, né? Dessa forma, tirar o melhor do seu instrumento. É lógico, e dessa forma qualquer pessoa vai conseguir cantar. Legal. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Uma coisa também que é bastante interessante do seu curso, e que eu vejo pelos depoimentos da sua página, é que o curso ele abrange, né, e você tem alunos, desde o cara que não tinha a menor noção de como cantar, né, que cantava desafinado, que forçava a voz e tudo mais, até professores de canto que estão usando o seu método para melhorar o seu próprio método, Exatamente. Né? E vocalistas que já cantavam, que já tiveram aula de canto e tudo mais, para forçar menos a voz, conseguir se poupar. Como é que você faz para você abranger todo esse espectro? Quando eu comecei a criar o curso Os Pilares do Canto, e isso aconteceu em 2013, foi quando eu tive a ideia, comecei a formatar todo o projeto e iniciei as gravações. Eu não queria fazer um curso que fosse igual a todos aqueles que eu já tinha passado. Se a gente for fazer uma busca pela internet de curso de canto, você vai pegar 10 cursos de canto e todos eles vão ter o mesmo conteúdo. E eu venho pesquisando canto popular há muito tempo. Como eu te falei, eu estou na minha carreira já como professor há 20 anos. Desses 20 anos eu venho estudando muita coisa, eu venho estudando muitos métodos. E a ideia dos Pilares do Canto foi justamente pegar todo esse conhecimento teórico que eu já tinha e formatar em um curso que não falasse só de notas graves e agudas e saúde vocal. E justamente por isso que eu tenho cantores iniciantes, que não têm conhecimento nenhum às vezes, até professores de canto. Porque, mais um detalhe que é importante, eu não estou falando de algo que eu criei, que eu inventei. São frutos... Uma compilação. Exatamente, de métodos que já existem, métodos que são comprovados, testados por outros autores mundo afora. É interessante porque uma das coisas que você trata bastante, que às vezes eu não vejo o pessoal tratar tanto, é a ciência da voz, né? Quer dizer, a fisiologia da garganta, do aparelho todo, da respiração. Então, para quem está fazendo o curso, você fala assim, por exemplo, do movimento da laringe e tudo mais, como é que você faz para alcançar a nota aguda, e quando você está fazendo aqueles exercícios, você imagina aquela estrutura e aquilo te ajuda a entender como é que vai funcionar e você consegue acabar fazendo aquele efeito, aquele ajuste e tudo mais, né? É bem legal porque atualmente muitos professores de canto popular já estudam sobre fisiologia, já entendem muito da anatomia vocal, mas cai naquela dificuldade, não vou dizer nem erro, mas cai naquela dificuldade que eu disse no início, de começar a querer falar de forma muito científica, muito difícil. Para um cara que nunca estudou técnica vocal, se você começar a falar do cricoaritenoide,
do tírio, não vai funcionar. O cara não consegue imaginar do que você está falando. Exato. Que músculo é esse? Aonde que ele está? Como é que ele funciona? Eu pego alunos iniciantes que acham que a corda vocal fica em pé dentro da garganta. Que é um monte de cordinha de violão. Pois é. Então é muito difícil você falar cientificamente para um cara que é leigo. Ele não consegue imaginar. Sim. Então, apesar de ter muitos professores hoje que já falam sobre fisiologia e anatomia, eu acho que ainda tem essa dificuldade de linguagem, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu achei engraçado outro dia, divulgando o curso do professor Márcio Marques, né? Teve uma pessoa que falou assim, pô, isso daí é para quem tem grana e para quem não tem paciência de procurar aulas no YouTube. Né? E eu achei engraçado que você tem um canal que tem diversos pequenos vídeos, né, ensinando técnicas no YouTube, né? Tem. Qual que é a diferença entre você ter o método completo e você estudar através desses vídeos no YouTube? Eu acho que a dificuldade começa quando você acha que você vai assistir um vídeo de 5 minutos e vai acontecer uma mágica no qual você vai sair cantando. Não vai. Seja o vídeo do YouTube, seja o curso dos 12 módulos. Não tem mágica. A diferença é que quando você adquire um curso como esse, está adquirindo um começo, meio e fim. Método estruturado, Estruturado, né? Você vai começar organizado. por aqui, Exatamente. Isso é ter um método, né? Sim. É ter uma organização do que fazer e como fazer. Mas mesmo assim tem algumas pessoas que vão entrar no curso e vão descobrir uma receitinha de bolo. Não vai. Você vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que repetir aquilo quantas vezes forem necessárias. E essas quantas vezes, para algumas pessoas é 10, para outras 1000. É muito pessoal, não existe um padrão. Sim. Então essa é a diferença básica entre assistir o vídeo do YouTube, que às vezes é um panorama geral, ou adquirir o curso, que é a organização. Sim. É a organização do que você tem que fazer, como você tem que fazer, o tempo certo para aquilo acontecer, a estruturação de qual exercício vem antes, do que é um ajuste vocal, do que é um efeito, do que é um acabamento, quais são as técnicas mais básicas, como é que eu chego até a distorção vocal. Não é sair fazendo distorção, você tem ali uma memória de base que precisa ser construída. E às vezes a pessoa nem sabe que aquilo existe. Como é que ela vai sair fazendo uma distorção, ou um vibrato, ou um melisma? Não tem condições disso acontecer se eu não estiver entendendo o que tem aqui dentro, o que eu sinto, como é que eu percebo essas coisas todas. Então a técnica vai acontecendo dessa forma. E o curso ele vai ajudar justamente na criação dessa própria percepção, né? Sim. Além de que pelo YouTube você não pode tirar dúvidas numa comunidade como o Facebook. Não dá tempo. Eu tenho 2 canais do YouTube, os 2 têm mais de 3 milhões de visualizações, mais de 300 vídeos. Você imagina que todo dia eu tenho gente mandando comentário. Imagino. Eu não tenho condições de responder todo mundo. Sim. Não dá. Sim. Não dá. Agora, no curso é diferente, porque aí eu tenho que dar uma atenção para essa galera, justamente porque eles estão ali dentro desse grupo, né? É um outro atendimento, é diferente. Legal. Uma coisa que eu achei interessante, eu queria que você me explicasse sobre isso, é o seguinte, a sua formação, como você falou, veio muito de canto lírico, né? De corais e tudo mais, e daí, por exemplo, a gente está oferecendo esse curso para um público muito voltado para o rock. E o rock ele tem técnicas muito específicas e às vezes as pessoas têm medo de adquirir esse método e não servir para elas adquirirem aquela voz do rock, né? Uma voz um pouco mais rasgada, né? Um pouco mais violenta, vamos dizer assim, né? E eu queria saber, como é que você consegue cobrir todos esses estilos e o quanto que você cobre das técnicas de rock e tudo mais, né? Assim como as técnicas líricas. Essa pergunta é bem interessante porque quem começa a estudar canto popular, de uma forma geral, acha que o canto popular ele tem um gênero específico a ser estudado. Então, se eu sou um cantor de bossa nova, eu tenho que estudar com um professor de bossa nova. Se eu vou estudar com um professor de gospel, ele tem que ser do gospel. E não necessariamente é assim. Quando existe um curso de técnica vocal, ele não é centrado em um gênero musical, porque a técnica em si, ela comporta todos os ajustes. Tudo que você encontra no gospel
faz parte do rock, que vai fazer parte do jazz, que existe também na bossa nova, que o cara do sertanejo também vai utilizar, que o cara do metal melódico utiliza. Então sempre existe em todos os gêneros, mas em proporções diferentes. Então não existe essa de, o curso então é só para rock, ou só para o gospel, ou só para bossa nova, para MPB. Não necessariamente. O curso não é voltado para um gênero musical. O curso ele é de técnicas vocais. Agora, quais técnicas você vai utilizar dentro do seu gênero, comporta você. Eu costumo sempre falar dentro do curso, depende do seu bom senso e do seu bom gosto. Porque não quer dizer que eu sou um cantor de rock, então eu tenho que cantar com distorção o tempo todo. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do seu subgênero dentro do rock. A mesma coisa vai acontecer para o cara do sertanejo. Então eu sou do sertanejo, eu tenho que fazer um vibrato o tempo todo. Não necessariamente. E dentro da própria música você muda vários Exatamente, vocais, né? exatamente. Você nunca vai ver. Isso é uma tendência do cantor brasileiro. Achar que, eu sou cantor de rock, então eu tenho que usar a distorção do começo ao fim. E você pega os gringos, eles não fazem isso o tempo todo. A não ser que você pegue um Lamb of God, por exemplo. Que é gutural o tempo todo. É gutural o tempo todo porque é um gênero específico dentro do rock, é um subgênero, né? Mas não necessariamente dentro de uma mesma música você vai fazer a mesma coisa, a mesma técnica ou o mesmo ajuste. Sim. Vai modificar. E o curso então ele trata dessas técnicas. Quais técnicas eu, como cantor, independente do meu gênero, preciso entender, preciso controlar e preciso colocar em prática dentro das minhas músicas. Sim. Essa é a diferença. Entendi. Não é quais gêneros o curso atende, não, quais técnicas você quer utilizar nessa música específica. Porque pode ser que na próxima você mude. Sim. Sim. Então, não tem uma técnica básica que você vai fazer igual o tempo todo. Não existe isso. Por isso que é canto popular e não canto lírico. Sim, sim. Não é um padrão. Sim. Pessoal, eu tenho estudado bastante o método do professor Márcio Marques, né? E uma das coisas bastante interessantes do curso dele é realmente a didática, tá? Então, muitos dos alunos dele comentam isso, que já tiveram aulas de canto antes e que, não desmerecendo nenhum professor, né? Claro. Mas que o método dele ajudou eles a entender melhor aquilo que eles já tinham aprendido, incorporar isso e melhorar a sua qualidade de canto, poupar mais a sua voz, né? E conseguir cantar por mais tempo e tudo mais. Então isso que é bastante bacana do curso e do método dele, tá? E eu estou falando dos alunos do método online. Então, para vocês entenderem que é possível e que é muito funcional, é muito bom o método, tá? Bom, agora, para demonstrar um pouquinho disso daí, um pouquinho das técnicas, né? Eu vou botar um videozinho do professor Márcio cantando 2 estilos diferentes para vocês, para entender o que ele falou aqui um pouquinho e para mostrar tudo que esse professor tem a ensinar para vocês, se vocês quiserem adquirir. Professor, muito obrigado. Valeu, pelo cara. seu tempo. Muito obrigado. Pessoal, conheçam o método do professor Márcio Marques e entrem, se vocês quiserem conhecer o melhor do rock and roll underground brasileiro, entrem no nosso site, vocês vão conhecer. Hoje a gente está com mais de 100 bandas inscritas. Não esqueçam de entrar no BandNest, www.bandnest.com, e no canto direito ali da tela você vai ter os botões para se cadastrar, tá ok? Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Até mais e vamos criar uma nova era para o rock and roll brasileiro. Show! Falou, galera! Até mais! No one knows what it's like to be hated, to be faded, to tell the only lies. But my dreams that are as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. The blood on the walls, the human invasions of mankind. Invade all the strength of men you were getting it.
better be empty and blank. And let the unsingle potential trace of fears. Another failure. Laid into rest. Try yourself. You better alone. Try yourself. You